Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos tratar do conceito de serviço público e suas formas de execução. Assim, nosso primeiro objetivo é determinar o que são os serviços públicos. O conceito de serviços públicos muda, da mesma forma que a sociedade evolui. Já existiu, por exemplo, uma época na qual se considerava que todas as atividades desenvolvidas pelo Estado eram consideradas serviços públicos. Atualmente, para que uma atividade seja conceituada como serviço público, essa deve preencher simultaneamente três requisitos: o substrato material, o substrato formal e o elemento subjetivo. E aí vamos analisar um a um o que significam esses itens. O substrato material significa que o serviço público deve ser uma atividade que possa ser usufruída pelo particular de maneira contínua, sem interrupções indevidas. Já o substrato formal corresponde à ideia de que a função do serviço público é beneficiar a coletividade como um todo. Assim, sempre estará sob o regime de direito público, mesmo quando prestado por particulares. Por fim, o elemento subjetivo é a presença do ente estatal, seja de modo direto ou indireto. Com base nesses elementos, podemos conceituar o serviço público como uma atividade estatal desempenhada de forma direta ou indireta, regida pelo regime de direito público e que visa a satisfação de interesses coletivos. A análise aprofundada do conceito faz com que surjam as quatro características fundamentais do serviço público, que são as seguintes. Primeira, a materialidade da atividade estatal e sua natureza ampliativa. Segunda, a titularidade do serviço público será sempre de pessoa jurídica de direito público, ainda que a prestação do serviço possa ser transferida ou delegada. Terceira, o serviço público será efetuado sob o regime predominantemente de direito público. E quarta, o objetivo das atividades de serviço público é a satisfação das necessidades da coletividade, que tanto podem ser primárias, relativas às demandas principais da coletividade, ou secundárias, ok? Então, agora vamos seguir para as formas de execução do serviço público, cujo entendimento constitui o segundo objetivo dessa nossa aula. Então vamos lá. Existem duas formas ou modalidades de execução ou prestação do serviço público: a prestação direta e a prestação indireta. A prestação direta é aquela realizada pelo próprio Estado, sem a interposição de terceiros. Nesses casos, o ente estatal ocupa simultaneamente duas posições, a de titular e a de prestador do serviço. A prestação direta também pode ser efetuada com o auxílio de particulares, caso em que os particulares celebram um contrato de prestação de serviços para executá-los em nome do Estado e não em nome próprio do prestador. Um exemplo da prestação direta feita por particulares é a coleta de lixo executada por uma empresa terceirizada. Agora, a prestação indireta, por sua vez, acontece quando há agentes privados encarregados de prestar o serviço público. A administração pública detém a titularidade do serviço, mas delega sua prestação a um agente privado. São exemplos de prestação indireta os serviços que podem ser explorados com o intuito de lucro, como as atividades relacionadas à energia elétrica, navegação aérea e telecomunicações. A prestação indireta pode se efetivar pela outorga ou por delegação. A prestação indireta por outorga se verifica nos casos em que o poder público, por lei específica, cria uma entidade de direito público que passa a ser, então, a titular da atividade repassada. Um exemplo de prestação indireta por outorga é o serviço postal, exercido pela empresa de Correios e Telégrafos. A prestação indireta por delegação, por sua vez, tem como pressuposto o processo licitatório. Esse processo licitatório seleciona uma pessoa jurídica de direito privado que passa a executar determinado serviço público. Não se dá, em tais casos, a transferência de titularidade. Mas atenção para um detalhe importante. Enquanto na outorga há a transferência da titularidade e da execução,
Na delegação só ocorre a transferência da execução. São exemplos de prestação indireta por delegação a rodovia dada em concessão, o transporte aéreo de passageiros, a telefonia fixa e radiodifusão sonora, as rádios ou de sons e imagens. As emissoras de televisão também são outro exemplo. E assim concluímos essa análise do conceito de serviço público e de suas formas de execução. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.